Olá de novo, pessoal. Estamos aqui para dar início à nossa terceira e última unidade, dando continuidade ao processo de soldagem por eletrodo revestido. Nessa unidade nós vamos ver alguns itens relacionados aos equipamentos e alguns procedimentos que são oriundos desse processo de soldagem. Falando um pouco sobre as fontes de energia, que é um dos principais pontos, o que dá a pontapé inicial à energia para os processos de soldagem. Primeiramente, nós temos um tipo de energia que é o conversor. O que é esse conversor? Ele é um conjunto motor, ele é formado por um motor de combustão interna que ele é ligado a um gerador elétrico, e esse gerador elétrico ele fornece uma corrente elétrica contínua, e ele é um aparelho caro e exige uma manutenção permanente. E além de ser caro, ele tem dimensões muito grandes e dificulta o deslocamento de um lugar para o outro. A vantagem dele é por ter um gerador de combustão interna, pode ser a diesel ou a gasolina, para localidades em que você não tem energia elétrica, é uma ótima saída. Além dessa fonte de energia, nós temos os transformadores, que são transformadores monofásicos, que eles são bem baratos, são fáceis de construir e sua manutenção é bem menor, e ele tem também um ótimo rendimento, principalmente por poder tem um fator de trabalho muito grande. Você pode trabalhar durante todo o dia utilizando máquinas transformadoras. Além disso, eu tenho as retificadoras, que ele é um conjunto de retificadores em série ligados a um transformador na saída deste. Detalhe, o transformador ele trabalha com uma corrente alternada, o conversor com corrente contínua, e o retificador ele trabalha com a corrente contínua também. Já vimos esses três tipos de fonte. O outro tipo de fonte que nós temos é a inversora. No caso aqui, a inversora ela vai trabalhar apenas com corrente contínua. E ela é uma máquina muito mais tecnológica. Ela tem as dimensões, digamos, até 80% menor em termos de tamanho, 80% menor que as máquinas retificadoras e transformadoras. Para se ter uma noção, máquinas inversoras podem pesar em torno de 2 a 5 quilos, e máquinas transformadoras e retificadoras têm um peso de 40, 50 quilos, então é uma diferença brutal dessas fontes de energia. A máquina inversora ela é muito mais tecnológica, ela é constituída por circuitos eletrônicos, garantindo a eficiência e o conforto na mudança de corrente e de tensão. E são equipamentos compactos e potentes. Eles podem trabalhar com uma gama maior de eletrodos. Apesar de serem máquinas pequenas, elas trabalham com eletrodos tanto 6013 quanto 7018. É muito diferente de máquinas transformadoras, que são muito mais robustas, porém não trabalham com o eletrodo 7018, porque ela não possui energia suficiente para derreter esse tipo de eletrodo. Normalmente, máquinas transformadoras trabalham apenas com 6013. Correntes que são utilizadas através dessas fontes de energia. Nós temos a corrente contínua e a corrente alternada. Com a corrente contínua, podemos utilizar, dependendo do tipo de revestimento, nós podemos utilizar a polaridade inversa ou polaridade direta. No uso de corrente contínua, é normalmente associado a melhor estabilidade do arco e a qualidade dos depósitos. Já com relação à corrente alternada, eu tenho uma estabilidade e uma facilidade na ignição desse arco, de ignições inferiores. Outro fator é a queda de tensão ao longo do cabo de ligação. Durante o processo de soldagem, eu tenho uma queda de tensão
na pinça onde eu tenho o meu eletrodo conectado, eu tenho uma queda de tensão. Às vezes eu tenho o arco pode ser cortado por essa queda de tensão. E a vantagem é que ela solda qualquer material, corrente alternada. Falando aqui um pouco das vantagens e desvantagens de cada um desse tipo de corrente. Na corrente alternada, como vantagem principal, ela pode soldar qualquer material. Eu tenho a possibilidade de inverter a polaridade na corrente alternada e eu tenho uma boa qualidade de solda. As desvantagens é a manutenção cara do equipamento, do conversor, e também um custo elevado desse equipamento, no caso, equipamentos mais robustos. Corrente contínua. Corrente contínua tem corrente contínua de polaridade direta ou normal, no caso CC-. O eletrodo ele é colocado no polo negativo e a peça no polo positivo. O bombardeio de elétrons ele acontece na peça, na parte mais quente. O eletrodo consumível ou nu, ele funde-se menos e tem uma maior penetração. Já o eletrodo revestido, ele vai derreter mais e vai derreter mais rapidamente. Já para a polaridade inversa ou reversa, no caso CC+, eu tenho o eletrodo, ele está ligado no polo. Já o eletrodo ele está ligado, ele vai ligar no polo positivo. Na verdade, tem uma correção a ser feita. Ele é ligado no polo positivo e não no polo negativo. O eletrodo consumível ou nu, no caso, ele vai se fundir mais rapidamente do que se fosse o eletrodo revestido. Já quando é utilizado o eletrodo revestido, ele vai derreter muito menos, só que ele vai ter uma penetração muito maior nesse processo de soldagem. Características operacionais. Como nós vimos na nomenclatura, nós temos as posições de soldagem. E aqui nós temos evidenciado as posições mais usuais nos processos de soldagem, que é a posição plana, a posição horizontal, vertical ascendente, vertical descendente e sobre cabeça. Detalhe para essa posição sobre cabeça é que ela se refere apenas quando o eletrodo ele é colocado na vertical, quando é feita uma solda acima da sua altura, ou então quando o eletrodo ele é colocado na vertical, voltado para cima. É chamado de posição de soldagem sobre cabeça. Outros detalhes ou parâmetros que nós vamos encontrar nos processos de solda é a inclinação desse eletrodo. Então, a inclinação ela é feita em relação ao eixo do cordão de solda. Ela é muito importante, pois se você utilizar uma inclinação incorreta, ela pode aparecer uma inclusão de escória com com péssimo aspecto, desigualdade nessa solda e um péssimo recobrimento. Aqui na nossa imagem nós temos a angulação de vários tipos de processos de posições de soldagem. Como exemplo, a posição plana, nós temos uma faixa entre 70 e 80 graus. Soldagem sobre cabeça, nós temos entre 80 e 90 graus. Vertical ascendente, 5 e 15 graus. Vertical descendente, 60 graus. E, novamente, soldagem plana de 70 a 80 graus. Outra característica que nós vemos é a oscilação com o eletrodo. Durante o processo de soldagem, você tem que oscilar esse eletrodo para que haja um processo de soldagem. Há diversas formas de oscilar o eletrodo durante o processo de soldagem. Oscilando o eletrodo da esquerda para a direita ou vice-versa, em relação à direção do eixo da solda, você obtém um cordão mais largo e de pouca espessura, além de um bom aspecto. Além disso, nós temos outro parâmetro, que é o comprimento do arco. No caso, a corrente elétrica entre
o eletrodo e a peça. E ela é uma condição básica para se obter uma boa solda, devido ao efeito na velocidade de soldagem e na eficiência do metal depositado. O comprimento máximo é dado pelo diâmetro da alma do eletrodo. Se eu tenho um comprimento muito grande do arco elétrico, normalmente esse arco é cortado e essa corrente elétrica ela é cessada. Então, a soldagem ela é cessada, eu não tenho eu tenho um corte de energia, então eu não tenho mais um arco elétrico se eu aumentar demais o comprimento desse arco. Além disso, eu tenho a velocidade de avanço durante o processo de soldagem, que é outra condição básica para se obter uma boa solda devido ao efeito na velocidade da soldagem e na eficiência do material depositado. Também eu tenho o diâmetro do eletrodo, que é outro ponto principal no processo de soldagem, que ele está intimamente ligado à corrente que é utilizada no processo de soldagem. O diâmetro do eletrodo ele vai depender da espessura da chapa, do tipo e posição de junta que se vai soldar e do tipo de penetração. Quanto maior o diâmetro da alma do eletrodo, maior a corrente. Então, se eu tenho diâmetros maiores para eletrodos, eu tenho correntes maiores de trabalho. Listando agora todos os parâmetros de soldagem, nós temos velocidade de soldagem, diâmetro do eletrodo, comprimento do arco elétrico, temperatura de pré-aquecimento, no caso da peça, tensão de soldagem entre a peça e o meu eletrodo revestido, e a corrente de soldagem, que é um dos principais pontos, um dos principais pontos num processo de soldagem, um dos principais parâmetros. Os parâmetros de soldagem, portanto, eles devem ser regulados tanto antes e durante a soldagem, eles devem ser permanentemente monitorados para que não haja nenhuma alteração durante esse processo de soldagem. Fatores que vão auxiliar, né, na escolha desse eletrodo revestido. Eu tenho, primeiramente, eu posso ver o metal que vai ser soldado, o metal base. É necessário conhecer de forma mais completa possível as propriedades do metal base, a espessura desse material, a partir dessa que vai ser regulado os parâmetros de soldagem, a junta a se soldar. No caso, os eletrodos com penetração baixa utilizam um chanfro, no caso um corte, para assegurar uma penetração completa. No caso, eletrodos de penetração grande, ele aceitam chanfros retos e frestas mínimas. No caso, eu tenho cortes mínimos entre uma peça e outra para que a solda seja depositada ali com a melhor eficiência possível. Posição de soldagem, havendo condições, todas as soldas devem ser feitas em posição plana, e a mais rápida, fácil e econômica, permitindo eletrodos para esta posição de altíssimo rendimento. Além disso, eu tenho um tipo de corrente de soldagem, que nós vimos nos slides anteriores. A corrente de soldagem deve merecer a devida consideração, sendo decorrente do tipo de fonte disponível. Existem eletrodos que soldam somente corrente contínua, positiva, outros corrente alternada e corrente positiva. Os eletrodos que soldam corrente alternada soldam com corrente contínua, mas nem todos que soldam corrente contínua soldam corrente alternada. E o último ponto, o soldador ele deve se exigir uma habilidade executiva para que ele possa fazer esse processo de soldagem. Ele tem que ter uma certa habilidade de conhecer o equipamento e o processo para fazer esse processo de soldagem. E para finalizar, nós temos algumas condições circunstanciais, que são condições de umidade relativa do local de trabalho, que está diretamente ligado à armazenagem e cuidados com os eletrodos. O estado superficial do metal de base, se existe pinturas, ferrugens, óleo, o eletrodo do tipo, por exemplo, do tipo básico, ele será o mais prejudicado, porque apresentando uma acentuada tendência à porosidade no cordão de solda. Então,
eu tenho que me atentar a essas condições circunstanciais durante o processo de soldagem. Além disso, nós temos também as nossas juntas que vão nos auxiliar no processo de soldagem. Nós temos diversos tipos de junta, são juntas de topo, juntas de canto, juntas de aresta, juntas sobrepostas, juntas de ângulo, no qual nós temos juntas do tipo V, meio V, juntas tipo U, juntas de canto, tipo V, V e filete, juntas de filete, tipo I, V, que são juntas de aresta, juntas de duplo filete, juntas de ângulo de duplo filete e juntas do tipo K, que também são juntas de ângulo. Para finalizar, nós também temos a preparação e limpeza dessas juntas. E essas peças a serem soldadas, elas devem ser isentas de óleo, graxa, ferrugem, tinta e resíduos de exame por líquido penetrante, areia e fuligem, por exemplo, de processo de pré-aquecimento a gás. E elas devem trabalhar sempre numa faixa de no mínimo 20 milímetros de profundidade cada lado das bordas para que se facilite melhor a penetração da solda. Aqui nós temos só alguns exemplos de algumas aplicações, algumas imagens de aplicações de solda. Aqui também de aplicações de soldas tubulares. São aplicações de grande responsabilidade, grande porte, em que você vê que são obras bem robustas, em que o operador ele precisa de um treinamento, de conhecimentos de soldagem bem aprimorados. Bom, aqui nós damos fim à nossa unidade 3 e finalizando a última unidade dessa nossa unidade curricular, que é Fundamentos da Soldagem. Queria desejar sorte e bons estudos para vocês ao longo dessa unidade e que vocês possam ter compreendido bem essa disciplina de soldagem.